GTA sempre foi aquele jogo em que você pode fazer praticamente o que quiser. Dá pra fazer um monte de maluquice na cidade, dá pra explorar um mundo aberto, gigantesco, e sentir uma liberdade que poucos jogos conseguem oferecer. Você pode seguir as missões, que são muito interessantes, mas também pode ignorar tudo e só ficar andando pelo mapa, explorando, dirigindo carros, fugindo da polícia e fazendo todo tipo de loucura que você quiser. E eu sempre achei isso muito divertido, né? Muita gente gosta de jogar um GTAzinho aí de vez em quando, só pra explodir algumas coisas, trocar uns tiros, fugir da polícia, ou só pra passear pelo mapa, ou fazer outras coisas também. Fora que GTA sempre foi um jogo muito impressionante, né, pela questão dos gráficos, pela jogabilidade, mecânica e tudo que ele trouxe para a indústria dos games. Não é à toa que ele vendeu milhões de cópias e eu não sei como é que é a lista dos jogos mais vendidos da história, mas eu acho que ele tá entre os principais, né? Mas existe uma coisa que eu sempre fiquei pensando desde a minha adolescência ali, quando eu comecei a jogar, eu sempre ouvi das pessoas, muitos adultos, muitos pais, que GTA não é um jogo bom, não é um jogo adequado, que vai te influenciar a fazer crimes, que vai fazer mal pra você, incentivar você a ser uma pessoa violenta, né? Até minha mãe falava isso, ela não gostava que eu jogasse esse tipo de jogo. A minha mãe ainda não gosta de quase nada que tenha violência, ou que tenha um simples beijo, ou... até hoje. E é claro que ela sempre chega na sala bem na hora que tá tendo uma cena assim num filme ou num jogo, né? Então eu conheço pais de amigos, de conhecidos, que realmente proibiram os seus filhos de jogar GTA. Mas na minha visão, sei lá, sempre foi algo simples de você separar, sabe? O que é ficção e o que é realidade. E você saber que não, eu faço isso aqui no jogo, mas eu não faço isso na vida real. É óbvio que eu não faço isso na vida real, mas no jogo eu posso fazer. Mas esse negócio é muito mais profundo e vai muito além da minha visão. Então é exatamente essa discussão que eu quero trazer para esse vídeo. GTA realmente faz mal, te influencia a fazer crimes ou a ser uma pessoa mais violenta? Existem jogos violentos que podem realmente incentivar ou influenciar o comportamento de alguém? E eu chamei a minha amiga Maju, que é psicóloga, para me ajudar a escrever o roteiro desse vídeo. Então, muito obrigado, Maju, por todo o material que você ofereceu e é isso, tamo junto. Oi, gente, eu sou o Lua Dallagnol. Ó como eu consigo engrossar minha voz também. E GTA é divertido, eu não posso mentir. A questão desse vídeo é por que ele é divertido, né? Se ele é um jogo que você só mata e rouba e foge da polícia praticamente. E se existe algum problema em gostar de jogos desse tipo, muito violentos. E se eles podem realmente nos influenciar ou mudar o nosso comportamento. Se a gente for analisar a capa, a gente vai ver que bem no cantinho aqui está escrito 18. Eu não faço a mínima ideia se tá focando no 18 ou não. Violência, drogas, conteúdo sexual. Ó, o meu celular tá virado do outro lado, eu não tô me enxergando. Tô aqui com as capas de GTA do Xbox 360. Não são minhas, tá? São do meu primo. Então, obrigado, Biel, por você ter me emprestado. Só pra essa pequena partezinha do vídeo. Ó, o CD tá aqui, bonitinho. O cara tinha mídia de GTA original, velho, pra 360. Cê é louco. 360, Xbox desbloqueado. Bons tempos. E ele também tem ó, a capinha de GTA 4. The Complete Edition includes Grand Theft Auto 4 and the episodes The Lost and Damned. Que também tá aqui, ó, Mature 17, né? Que é a classificação indicativa dos Estados Unidos. Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual. Então, a primeira coisa é que GTA, ele é um jogo pra adulto, ele não é pra criança. E esse é o primeiro ponto e talvez seja o ponto mais importante. Porque se você, pai ou mãe, não deixa seu filho pequeno jogar, você tá certíssimo. Porque você tá analisando a classificação indicativa do jogo. Já que é um jogo que é pra adultos, que tem violência, que tem linguagem pesada, crimes e outros elementos que não são adequados pra criança mesmo. Se você deixa seu filho pequeno jogar, tá marcado que não é. Tá marcado na capa que não é para crianças jogarem. Mas você, como pai, mãe, que conhece seu filho, que sabe do nível de maturidade dele, que dialogou com seu filho, tipo, olha, filho, isso aqui é uma ficção, não joga isso aqui há muito tempo, né? Isso aqui é de mentirinha. O primeiro ponto é esse, que GTA não é para criança. Se os pais permitem ou se a criança só joga sem os pais nem saberem, ela vai estar sendo exposta a conteúdos e assuntos que talvez o cérebro dela ainda não consiga assimilar, porque a criança, o jovem, o pré-adolescente, ele ainda não tem
o desenvolvimento cerebral, a capacidade cognitiva adequada para diferenciar alguns tipos de conteúdo. E é por isso que expor esses jovens, essas crianças pequenas, a situações violentas pode ser perigoso, pode realmente influenciá-las. Mas também não é, se o meu filho jogar, ele vai virar uma pessoa violenta. Ou aquele cara saiu atirando em todo mundo por conta de um jogo violento. Esse raciocínio, ele é simplista. Imagina se toda criança, ou jovem, ou adolescente que está exposta diariamente a jogos violentos saíssem por aí agressivos, atacando pessoas, né? Ia sobrar muito poucas crianças e jovens inocentes, né? E aí vem um outro ponto importante para esse assunto, que é: um jogo por si só não vai mudar o comportamento de alguém. Existem muitos fatores para isso. A violência ou comportamentos agressivos são multi-estruturados. Idade, tempo de jogo, ambiente familiar, saúde mental, relação cultural que a violência exerce numa sociedade. Então a gente não pode fazer um recorte e dizer, é o jogo. Dizer que quem joga vai se tornar uma pessoa violenta não é algo que as pesquisas sustentam. É possível medir algumas alterações na estimulação cerebral, de regiões do cérebro que ficam mais hiperativas ou que são mais sensibilizadas quando expostas demais à violência, mas não existe uma modificação cerebral ou pelo menos uma modificação orgânica. Então, tem especialistas dizendo que existe pouca relação, poucas evidências ligando jogos a comportamentos violentos. Esse cara, Andrew, em 2020 ele publicou um estudo com 1.000 adolescentes britânicos, onde ele não encontrou nenhuma ligação entre o tempo jogando jogos violentos com comportamentos agressivos. Esse resultado é consistente com outras pesquisas recentes que mostram pouca ou nenhuma relação entre jogos e violência. E as evidências foram se tornando claras que onde há essa correlação, provavelmente ela está associada a um terceiro fator. No entanto, mesmo não sendo o principal fator causador da violência, eu vi a psicóloga Ana Beatriz falando que quando um jovem que está passando por uma situação de fragilidade, que está sofrendo bullying, que está infeliz com alguma coisa, que tem a sua autonomia invadida, que sente que precisa se defender e que jogam muito, que ficam muito tempo expostos à violência na tela, acabam sendo mais vulneráveis. E se eles jogarem demais, eles acabam normalizando a violência. Nesses casos, pode ser que o jogo seja uma espécie de combustível, sim. E é óbvio que não vai ser com todos, de todas as personalidades, e que não vai ser com todos os jogos violentos, mas pode afetar sim. O jogo pode servir como combustível, mas ele não vai ser o principal causador. Vai ter um terceiro fator, ou um quarto fator, ou um quinto. Pode vir pela violação da autonomia, por negligência, por violência na infância, dificuldade de lidar com as frustrações e até falta de sono. Então, os pais têm sim o direito de decidir o que o filho pode ou não jogar, mas é importante que essa decisão seja baseada na idade, principalmente, e no diálogo, e não na ideia de que um jogo em si pode afetar o comportamento de alguém. Como falou o Mário Sérgio Cortella, se seguisse essa lógica, a gente teria muitos encanadores, né? Se a gente for ver a popularidade de Super Mario. E existe essa brincadeira quando as pessoas tocam nesse assunto, né? De que, se eu jogar FIFA, eu vou sair querendo ser um jogador de futebol, eu vou sair petecando bola. Se eu jogar xadrez, eu vou dar checkmate nas pessoas na rua. GTA, mais do que só um jogo de passar de fase, é um jogo que também te deixa livre num mundo aberto que é muito palpável. Você sente que consegue interagir com esse mundo aberto. Ele tem as missões, né? Porque o jogo é inteligente também os desenvolvedores, a Rockstar, eles sabem que muita liberdade também não é legal. Então, por isso que todos os jogos têm uma história ali que você segue, ao mesmo tempo que você pode escolher só ficar livre andando de carro na rua e fazendo o que quiser. E no modo história de GTA, no 5 a gente tem os 3 protagonistas, todo mundo sabe, né? Trevor, Franklin, Michael. O Michael, ele é um cara frustrado por ter chegado onde ele chegou. Ele conseguiu muitas riquezas com os golpes e com os crimes dele, mas a família dele é bem zoada. Ele não tem uma boa relação com o filho dele é um inútil, sem futuro. Ele não tem uma boa relação com a filha também, nem com a esposa, tanto é que chega um ponto que todos abandonam ele. O Franklin é um cara que começa trabalhando numa concessionária, que faz também um trabalho sujo ali, o dono da concessionária
aplica um golpe ali nos funcionários ali que compram os carros. Ele dá alguns juros absurdos e aí a pessoa não consegue pagar o carro. E aí o Franklin e o Lamar são os caras que fazem o trabalho sujo de ir buscar a mercadoria de volta. Mas o Franklin, ele ainda é mais jovem do que os outros protagonistas e ele não quer essa vida, ele não sente que aquilo é pra ele, que ele gostaria de ter um trabalho onde ele ganhasse um dinheiro limpo. Mas aí vai aparecendo um trabalho sujo atrás do outro e ele sente que não tem muita opção. O Trevor é um maníaco, a vida dele é toda desestruturada, é cheia de vícios e muita violência e por isso as pessoas se afastam dele, até as pessoas que são próximas dele não gostam exatamente dele. Na verdade, elas temem que ele possa só sacar uma arma ou começar a socar e matar essa pessoa. Então eles se aproximam dele mais por medo. E existem algumas críticas interessantes ali no modo história, né? Sobre como a América é um país com tanta pobreza, mas ao mesmo tempo com tantos carros luxuosos. Críticas à mídia, a empresas de tecnologia, a sociedade norte-americana contemporânea, o culto às celebridades vazias, sociedade de consumo, o capitalismo selvagem, as barreiras que existem sobre uma ascensão honesta e a facilidade do crime. Mas eu não vou me aprofundar nesses assuntos nesse vídeo. O San Andreas é mais uma realidade de briga entre gangues, da periferia, de traições e violência, personagens corruptos. Claro que o jogo vai muito além disso. Inclusive eu lembro que eu jogava GTA num modo cooperativo com a minha tia. Eu tenho uma tia da minha idade. E a gente jogava juntos, era muito legal. Vocês lembram? Vocês já jogaram esse modo cooperativo do San Andreas? Em GTA 4 a gente tem o Niko Bellic, que é um cara que tá tentando recomeçar a vida dele na América, que chega achando que ele vai ter uma vida boa, que ele vai ter boas oportunidades, mas ele acaba se envolvendo no crime e cada vez mais adentra esse submundo. Mais um jogo com vingança, traições, crimes e violência. E isso falando só dos mais recentes, né? Então o GTA é todo esse quadro. Pra quem não conhece, eu pode dizer que é só um jogo sobre matar, atirar e roubar. E que ele vai te fazer uma pessoa ruim mesmo. Rapaziada, o cachorro começou a latir do vizinho. Então eu vou mudar pro modo sem ruídos, tá? Mas GTA também traz muitos outros elementos além da violência apenas, né? E que são muito interessantes. E é doido como a gente curte essas realidades paralelas, né? Esses mundos virtuais que são parecidos com o nosso. Tem um cara que... Eu realmente espero que vocês não estejam ouvindo o cachorro. Acho que ele parou. Tem um cara que se chama Jean Baudrillard. Ele é francês. Ele foi um grande crítico da sociedade de consumo e foi muito inteligente ao perceber e a diagnosticar o mal-estar da sociedade contemporânea. E ele defendeu que a sociedade moderna abandonou a realidade concreta para viver num mundo de imagens, mídias e signos. E GTA é literalmente uma simulação da nossa vida. A gente faz as missões, a gente joga para ganhar dinheirinho, para comprar roupa, para comprar carros novos, casa e sair por aí vivendo uma vida num mundo que é a cópia do nosso. Além de que esses jogos mais atuais trazem gráficos cada vez mais realistas que deixam esses estímulos cada vez mais reais. Então quando a gente fica horas e horas na frente desse jogo, a gente tá substituindo a nossa vida por um tempo naquela hiperrealidade. E quando o GTA 6 sair, ele provavelmente vai ser ainda mais realista, né? Porque ele oferece um mundo aberto onde você pode explorar, criar confusão ou simplesmente seguir as missões. Ele dá liberdade, o que costuma ser uma coisa muito envolvente. A ficção permite que a gente explore caminhos, viva vidas e experimente coisas que no mundo real a gente não pode. Seja por conta dos valores, da ética, da moral ou das regras sociais impostas. Então no jogo não existe o peso da moral que a gente carrega no mundo real. Não existem consequências reais. Você morre e já revive na hora. A gente faz todas aquelas barbaridades, aqueles crimes no conforto da nossa casa, de boa, sentadinho no sofá, tranquilão. E isso se a gente não expandir a ideia de consumo de mídia violenta ainda mais na nossa vida, né? As pessoas pagam pra assistir lutas. Quantas senhoras ou senhores, ou até adultos e jovens mesmo, não passam horas ou não passam uma tarde inteira, ou sei lá, um dia inteiro, assistindo aqueles programas de noticiários e só mostram casos criminais e tragédias e assassinatos. Então é muito louco
pouco a forma como a violência nos interessa. A violência sempre vai ser algo profundamente difícil de entender. Mas então é isso, em GTA a gente tem a liberdade de fazer o que quiser sem precisar se segurar. Desejos ocultos de, sei lá, fugir da polícia, dirigir na contramão, de roubar um helicóptero, de sair por aí com o carro quebrando as cercas e dirigindo pelos morros. Então toda essa sensação de liberdade combinada com um modo história interessante, né, com o desafio das missões e também com uma jogabilidade, uma mecânica únicas, que são amadas até hoje. É muito difícil você achar um jogo de mundo aberto que você sinta que de fato você interage com as coisas, na batida dos carros, na destruição, nas formas, na interação com os NPCs. É muito difícil achar um jogo que seja tão único quanto GTA nesse sentido, né? A gente tem tantos jogos de mundo aberto e não são todos que fazem o mesmo sucesso que GTA faz. Muitos têm algumas limitações, algumas coisas meio estranhas, você não sente que você pode, de fato, fazer algo com aquele cenário que tá ali na sua frente, ou o cenário te limita. No GTA, também o Red Dead, principalmente o 2, você vê ali os NPCs como se eles estivessem tendo uma vida, NPCs diferentes. Então tudo isso, combinado com essa mecânica da hora de mundo aberto, acho que faz com que GTA seja tão divertido assim. Mas então, voltando para a questão principal desse vídeo. Será que o jogo nos impacta negativamente mesmo? Bom, a gente já estabeleceu que a violência nunca acontece por um fato isolado ou por um evento específico, ou nesse caso só por um jogo. Ela é uma construção que depende de muitos fatores. Ainda assim, consumir jogos violentos, pensando nessa questão da idade, se tiver violando a classificação indicativa, pensando na questão do tempo de tela, se ele for exagerado, pode nos influenciar sim, pode estimular as nossas cognições agressivas. Nos jogos, em GTA especificamente, a gente vivencia a violência, né? Diferentemente de um filme violento, de um filme que tem luta, que tem morte, que tem sangue, que você tá assistindo aquilo de uma forma passiva. No jogo, a gente vive aquilo, é a gente que faz. A questão é que se jogos violentos forem normalizados, se as pessoas só jogarem sem estarem nem aí, se for tipo, tá tudo bem, de uma forma muito massiva e também com muitas horas de tela na frente daquilo, pode haver uma dessensibilização. O estímulo, ele vai perdendo o seu impacto, a gente não vai mais ficando chocado com o que a gente vê, e a gente vai aceitando aquilo, a gente vai achando que aquela violência que o jogo tá me mostrando tanto é normal. Isso quer dizer que, jogar um jogo violento vai fazer alguém sair atirando em outras pessoas aí na rua. Há uma série de fatores de riscos e elementos que vão se somando num nível que às vezes é inconsciente. Qualquer um pode ser influenciado por qualquer coisa. E nesse caso, qualquer um pode ser influenciado pelo consumo de mídia violenta. Independente se a pessoa tá pensando sobre isso ou não. Todos nós somos permeados pela cultura. Quem a gente é tá envolvido na cultura que a gente tá imerso. Nesse sentido, uma cultura violenta facilita que eu me comporte ou que eu tenha algum pensamento agressivo ou violento. Ainda mais se a gente pensar na questão da normalização da violência. Então, quanto mais fatores de risco, mais a pessoa tá suscetível aos impactos do jogo violento. E mais ele pode ter uma influência ou não no seu comportamento, pensando que sempre vai haver outros fatores, um terceiro fator, um quarto fator ou um quinto fator. E quanto mais fatores de proteção, mais diálogo, mais escuta, mais a pessoa se protege dos fatores de risco. Mas é improvável que mude o nosso comportamento de uma forma a longo prazo, de uma forma orgânica no nosso cérebro, principalmente em adultos. Os estudos que existem, ou pelo menos aqueles que eu estudei para fazer esse vídeo, não ligam diretamente jogos violentos com comportamentos violentos. Mas eu acredito que os fatores idade e tempo de exposição àquele conteúdo são os mais importantes quando se trata desse assunto. Porque a idade é determinante sobre como uma pessoa vai assimilar o conteúdo, e se o tempo de tela for muito longo, pode sim surtir um efeito de dessensibilização de coisas erradas, de crimes, de violência e de morte. Então, não deixe seus filhos pequenos jogarem, e isso é óbvio. Ao mesmo tempo que dizer, olha, isso aí aconteceu porque você fica jogando aquele jogo violento lá, ó. Reduz o valor dessa discussão. Dizer isso é achar uma resposta fácil. São muitos os fatores que alteram o comportamento de alguém. Isso é achar uma resposta simples para uma questão muito complexa. Dito isso, GTA 6 provavelmente vai vender
horrores. E eu gostaria muito de ter, inclusive. Mas eu sou maior de idade. Mas de qualquer forma eu não tenho PS5. E eu não sei se eu teria coragem de gastar R$500 num jogo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Sempre com educação e sem violência, né? E sem cometer crimes. Falem sobre as suas experiências jogando GTA. Falem se vocês acham isso bobice. Se é só separar a realidade da ficção. Ou se vocês já pensaram sobre isso. Eu realmente espero que essa discussão, essa reflexão tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, você pode dar um joinha. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos e falou!